Como Os Outros subverte a ideia de fantasmas numa casa mal assombrada e traz uma ideia inovadora pra época. Hoje a gente vai falar de um filme que fez muita gente dormir de luz acesa. E não é porque ele é muito assustador ou porque ele é chato também, mas porque ele simplesmente mexe com a nossa cabeça de um jeito diferente. Um filme que você assistiu provavelmente achando que ia ser só mais um filme de mansão mal assombrada e saiu de lá com o cérebro derretido e com a vontade de rever tudo de novo. Quem são os outros que deram um nó no nosso conceito de terror? Ou será que nós somos os outros? Então vamos direto ao ponto. Quando você ouve falar de fantasmas ou mansão antiga e mal assombrada, o que vem na sua cabeça? Aquele clichê clássico de susto, aparições no espelho, portas rangendo, na pegada dos filmes do James Wan, o Invocaverso e afins, né? Mas aí vem esse filme e joga essa expectativa pela janela. Dirigido por Alejandro Amenábar e lançado em 2001, o filme pega a receita básica e diz: quer saber? Vamos temperar isso aqui de um jeito diferente. No lugar dos fantasmas e daquele básico jumpscare, a gente recebe uma história de suspense psicológico que vai construindo mistério e atenção aos poucos. E tudo isso é o ponto-chave desse filme. Nicholas, o quê? Por que está chorando? Eu não tô chorando, eu tô lendo. É quase como se o filme estivesse olhando pra gente falando: vocês acham que sabem o que vai acontecer? Bem, os outros são vocês que ainda estão presos nesses clichês. O clima visual, a trilha sonora, tudo isso também casa com a tensão que ele quer trazer pras cenas. Ao invés de usar uma música alta, um sound effect muito estourado pra dar um susto em algum momento específico, que a gente já tá até acostumado a saber que momentos específicos são esses, o filme opta por uma trilha sonora mais sinistra e atmosférica. Ela se mantém nivelada naquele climinha que só te arrepia a espinha, sabe? Os sons de fundo, como um eco distante de passos ou ranger de portas, eles criam uma sensação constante de desconforto e expectativa. Isso faz com que o medo seja uma presença constante, não apenas um choque repentino. Agora, antes de mergulhar mais a fundo, deixa eu dar uma resumidinha sobre o filme pra você que já viu, quer relembrar, ou pra você que não sabe nada ainda. Vambora. O filme é centrado numa mãe superprotetora chamada Grace, vivida pela maravilhosa Nicole Kidman, que quando eu era mais jovenzito assisti esse filme, eu era apaixonado nela nesse filme, ó. E eu quando digo super protetora, eu tô falando nível guarda-costas mesmo. Sério. Os dois filhos dela, a Anne e o Nicholas, têm uma doença rara que os impede de se expor à luz do dia. Então a mansão onde eles vivem é praticamente toda fechada. É um umbral mesmo. Total escuridão. E aí, pra complicar um pouquinho mais, porque toda desgraça pra pobre é pouco, né? Chegam 3 serviçais meio esquisitos lá pra ajudar a cuidar da mansão e tudo mais. Tem a governanta, o jardineiro e uma jovem que ela é muda. E você já sente de cara que tem algo de estranho com eles. É quase como se eles soubessem mais do que estão deixando transparecer, sabe? Como estão notando, a casa está uma bagunça desde o sumiço dos empregados há uma semana. Como eles sumiram? Desapareceram. Simplesmente nos abandonaram. Que coisa estranha de se fazer. Se fosse um reality show, eles seriam aquele participante que fica de olho em todo mundo e ninguém percebe. Tipo David Brito. Eu não sei, eu não manjo de BBB. Inclusive tem uma cena que as crianças acordam e a casa inteira tá sem cortina nenhuma. E elas se desesperam com a luz do sol batendo nelas, a mãe vai lá e cobre elas pra proteger, mas daqui a pouco a gente volta pra falar dessa cena. A Grace tá enfrentando a ausência do marido, que foi pra guerra e nunca mais voltou. Ou será que voltou? E começa a sentir que a casa tá meio... como eu posso dizer? Cheia demais, mesmo estando só ela, os filhos e os serviçais. Os filhos começam a falar sobre aparições, ruídos misteriosos, e a Grace tá ali tentando manter o controle de tudo, mas as coisas só ficam cada vez mais estranhas. Tem uma cena que a Grace começa a ouvir o piano sendo tocado lá embaixo no primeiro andar, e toda essa cena é construída de um jeito que você vai esperar que algo aconteça, que um susto venha. Ela vai descendo as escadas, vai passando pelos cômodos e é um silêncio completo, você só escuta o piano tocando e só os sons ambientes mesmo. E a tensão que é construída nessa cena é inacreditável de boa. E aí você fica naquela tensão e quando ela chega no piano, ele para de tocar. E não tem nenhum susto, não tem jumpscare. E essa quebra é muito incrível, porque o terror tá construído na cena. O terror é toda a tensão dela chegando naquele momento e não o resultado final daquele momento, sabe? Só que aí que vem. Logo na sequência, ela vê uma porta entreaberta e quando ela vai abrir essa porta, ela se fecha com tudo na sua cara, batendo e tendo um som alto que é um jumpscare.
Mas qual que é o rolê? É um jumpscare, beleza, mas ele não é um jumpscare gratuito ou um jumpscare que você já imaginava que vinha. Ele vem segundos depois da quebra da expectativa. Isso é um bagulho genial. E aí tem a velha. Eu preciso falar dessa cena da velha porque foi a cena que mais me marcou e é a cena que mais marca todo mundo quando vê esse filme. Eu acho que é a cena mais famosa do filme. A Grace começa a ouvir a sua filha, ela tá num quarto que tem vários móveis cobertos, tipo com um manto branco, naipe fantasminha mesmo, e ela vai vendo assim, você vai vindo e vai indo, e você acha, nossa, um desses vai ser uma pessoa, um fantasma. E não. E aí, ela escuta a filha dela, vai pra um quarto e vê a filha dela sentada no meio do quarto com uma vela e um véu. E quando ela chega lá, não é a filha dela, é uma velha. Onde está a minha filha? Eu sou sua filha. Mano, essa cena é assustadora. E ela se assusta com aquilo e começa a gritar, cadê a minha filha? Devolve a minha filha. E aí a velha olha pra ela e fala com a voz da filha dela, sou eu. Mano, essa cena é de arrepiar até os cabelos do churupito, velho. Sério, se eu visse uma velha dessa na minha casa, eu ia sumir mais rápido que seu pai quando for comprar cigarro. E olha que louco, apesar de, sim, é um certo susto naquele momento e tem a idosa lá, não é um jumpscare gratuito novamente, é toda uma construção daquela cena, sabe? Mas o que realmente faz esse filme muito inovador pra época é a grande reviravolta. Até que na época a gente também teve o Sexto Sentido, que tem até uma reviravolta meio parecida, mas os dois, eles são filmes construídos tão bem em seus aspectos e na sua história em si, que eu digo que apesar do final ser meio parecido, eles são filmes completamente diferentes. O filme segue com a Grace cada vez mais desconfiada de que tem algo sobrenatural acontecendo na casa, já que as crianças começam a relatar a presença de outros moradores na mansão. Uma mulher, um homem e uma criança chamada Victor, na qual a Anne sempre conversa e troca uma ideia. E o Victor sempre fica pedindo pra eles irem embora. E ao invés de fugir e fazer aquele clássico liga pro padre, a Grace tenta resolver tudo do jeito dela, bem a moda antiga mesmo. Ela até tenta achar uma explicação lógica pra tudo isso, mas bom, você já sabe onde se vai dar, né? Enquanto isso, os serviçais da casa continuam agindo de uma maneira muito estranha, e em um momento crucial, a Grace descobre algo bizarro, um cemitério no jardim da mansão. E nesse cemitério ela também encontra um galpão com fotos antigas dos serviçais. Só que qual que é o rolê? Naquela época, o filme se passa durante a Primeira Guerra, né? Naquela época era muito comum ainda fazerem aquelas fotos post-mortem, sabe? Tirar foto das pessoas depois de elas terem morrido, como uma lembrança pros familiares. E então, os serviçais estão nessas fotos pós-mortem. Eles morreram há mais de 50 anos. Nessa hora você se dá conta de que não é só a família que tá presa ali. Os serviçais também são os outros. E aí numa cena de perseguição dos serviçais atrás da Grace, ela finalmente se dá conta de que eles todos, ela, as crianças, todos já estão mortos. E eu falo perseguição na visão de quem tá vendo esse filme pela primeira vez. Os serviçais, eles não estão tipo correndo pra tentar pegar a Grace, eles estão caminhando tranquilamente porque eles querem ajudar ela. E qual que é o rolê? A Grace matou os filhos num surto psicótico e depois se matou pela falta do marido. Depois que o marido foi pra guerra e desapareceu e nunca mais voltou, ela não aguentava mais cuidar das crianças sozinha, se sentia abandonada e aquela mansão gigantesca pra viver, e acabou dando um fim na vida de todos eles. Mas o doido é que em dado momento o marido dela volta da guerra são e salvo. Eles até têm um momento íntimo, bacaninha e tal, o que depois da revelação final dá a entender que ele tava lá como um tipo de mensageiro pra informá-los de que deviam desapegar sua vida passada, seguir em frente, ir pra luz. E lembra da cena da cortina que eu citei mais cedo? Então, o que rolou? Eles dizem que a cortina foi roubada e fingem se preocupar com isso, mas eu vejo isso como ela tentando ajudar a Grace e as crianças a entender que eles não fazem mais parte daquilo lá, pra mostrar que a luz não pode ferir as crianças, já que elas já não estão mais vivas. Por que a luz do dia os mataria? Você é maluca. Mas é uma das muitas tentativas dos serviçais de fazer com que a Grace percebesse de forma mais sutil, e não funcionou. Essa que é a grande virada. Os fantasmas da casa são as pessoas vivas que estão morando naquela casa agora. Os protagonistas, os personagens que a gente acompanha durante toda a história do filme, que são os verdadeiros fantasmas, verdadeiras assombrações naquela casa. A velha que a gente vê no lugar da criança é uma médium que foi contratada pela família que não aguentava mais ter suas coisas sempre mexidas, ser assombrada por aquela família fantasma. A médium, ela tava se comunicando com a Grace pra mostrar, vai embora, mano, deixa nós em paz. E o Victor, o menininho, ele tinha uma certa mediunidade também, pelo que dá a entender. Ele conseguia se contatar com a Anne e conversar com ela e pedir pra eles irem embora. Mas na visão dos fantasmas, os fantasmas eram os vivos, porque eles estavam vivos. A Grace, ela não conseguia se desapegar da sua vida passada, ou ela só não queria se desapegar da sua casa própria, porque é bem difícil mesmo, né? Tipo, eu comprei um apartamento, eu vou pagar por 20 anos, daí depois eu vou morrer e alguém vai vir morar aqui, eu vou ficar assombrando, sai fora, irmão.
você passa o filme inteiro achando que tá tudo certo, que a família tá em perigo, e aí o filme vira e te dá esse tapa na cara. Surpresa, vocês estavam do lado errado da história esse tempo todo. Os Outros subverteu esse gênero do terror porque ele troca esses sustos fáceis pela construção de um mistério que faz com que a gente possa questionar o que é real e o que não é. Ele trouxe uma nova abordagem pro conceito de fantasma, provando que o medo não precisa ser óbvio, ele pode estar nas entrelinhas ali. O filme explora o medo interno dos personagens e o que isso faz com a percepção deles da realidade, aumentando o suspense sem recorrer a sustos visuais ou sonoros e afins. Então se você curte um terror mais psicológico, aquele que te faz pensar e até rever suas crenças sobre o que acontece do outro lado, Os Outros é um prato cheio. Quem sabe no final você não acaba se perguntando, e se eu for o fantasma, hein? Então se você ainda não viu o filme ou já viu, quer revisitar esse clássico do terror, lembre-se que o terror pode ser mais sobre o que está escondido do que aquilo que tá à plena vista. Comenta sua opinião sobre esse filme maravilhoso, comenta sua opinião sobre esse vídeo legalzinho, deixa seus comentários, dá um likezinho pra gente, se inscreve no canal, grande abraço e cuidado, vai que os outros estão assistindo aí com você, hein?